Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Mais uma vez entramos aqui no ar através dessa live para louvar e exaltar aquele que é digno de toda a honra e todo louvor. Santo, santo é o teu nome, Jesus. A ti pertence toda a honra e toda a glória. Nossa irmã Rafaela Barros, Deus abençoe, está conosco aí nos acompanhando, nos apoiando na pregação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você, Rafaela. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Nós temos aí também nosso irmão Virgílio Eduardo Zanelato, aí de São Paulo. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo, nosso irmão Virgílio, sua esposa, sua família, também meu primo Edson Santos, pastor Edson, aí de São Paulo. A paz do Senhor Jesus, meu querido Edson. Deus abençoe você, Deus abençoe todos que estão aí participando desse momento de louvor, de adoração ao Senhor dos Exércitos. Nós fizemos uma pergunta, meus irmãos, na live anterior. Eu perguntei aí, vou ver se vocês respondem aí, não é? Qual foi o último milagre de Jesus? Se vocês souberem aí, pode dar a resposta, tá bom? Já tem aí umas 2 lives que eu faço essa pergunta e ninguém conseguiu ainda dar a resposta. Se você tiver a resposta aí, pode estar passando aí. Tá bom? Deus abençoe todos. Louvado e exaltado seja o Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Vamos estar meditando na palavra de Deus nessa noite, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Você já deixa sua Bíblia aí aberta, que daqui a pouco estaremos meditando na palavra de Deus. Amém? Vamos louvar o Senhor nesse momento. Aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Louve o Senhor aí. Louve o Senhor conosco aí, tá bom? Rita Rocha. Deus abençoe, irmã Rita, em Vitória da Conquista. Irmão Joedson Augustinho, a paz do Senhor, meu irmão. Vamos louvar o Senhor Jesus. Santo, santo é teu nome, Jesus. Louve a Deus. Deus enviou seu Filho amado, irmão Sidney Figueiredo. A paz do Senhor, meu irmão. Seja bem-vindo a esse momento em que estamos louvando e exaltando o Senhor, nosso Deus. Deus abençoe. Responda a pergunta aí, qual foi o último milagre de Jesus? Quem souber aí pode responder. Qual foi o último milagre de Jesus? Tânia Luna, Deus abençoe Tânia, minha cunhada. Cunhada querida aí em São Paulo, na cidade de Mogi das Cruzes. Tânia, seu esposo Célio, meu cunhado aí abençoado. E os filhinhos deles aí, Deus abençoe vocês.
irmão está dizendo ali, o pastor Edson, que foi a cura do homem que teve a orelha decepada. O último milagre de Jesus. Será que foi esse? O homem que teve a orelha decepada? Se você souber, responda aí essa pergunta, tá bom? Cleide Aguiar, minha cunhada, Cleide. Deus abençoe você, Cleide. Deus abençoe todos que estão aí participando desse momento de louvor e adoração ao Senhor. O último milagre de Jesus foi a cura da orelha do cego do sumo sacerdote. Nosso irmão Vigílio aí respondeu essa pergunta aí. Será que foi isso mesmo? Depois nós vamos estar dando aí a resposta. Hélida Luna, Deus abençoe minha filha em Jiquié. Hélida Luna, no bairro do Mandacaru, em Jiquié, está também conosco, participando desse momento de louvor. Vamos louvar, vamos adorar o Senhor. Ele vive, posso crer no amanhã. Você pode crer no amanhã, se você entregou sua vida a Jesus Cristo. Se você é um servo ou uma serva de Deus, você pode crer no amanhã. Responde aí qual foi o último milagre de Jesus. Quem souber pode responder. Bora, Cleide, Hélida, Joedson. Responde aí essa pergunta. Rafaela. Quem souber aí pode responder, tá bom? Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Cleide Aguiar, eu também te amo, minha querida. Obrigado por essa forma de expressar, né? O amor, nosso amor em Cristo, né? Deus abençoe vocês aí, Jequié, Cleide, Evaldo, meu irmão Evaldo, suas duas filhas aí, Vitória e Ada. Deus abençoe vocês aí, minhas duas sobrinhas. Deus abençoe todos aí, Jequié. Santo, santo é teu nome, Jesus. Rosivaldo Oliveira, nosso querido irmão aí, Rosivaldo, meu xará, aí na cidade de São Paulo. Seja bem-vindo, meu querido, a essa programação. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Nosso irmão Rosivaldo, seja bem-vindo. Deus abençoe todos vocês aí. Nosso irmão Adail Alves também. Deus abençoe Adail Alves. Vamos louvar a Deus, vamos exaltar a Deus. Edinaldo Silva Aguiar, meu irmão Edinaldo aí, na cidade de Barueri, em São Paulo. Seja bem-vindo aí, Edinaldo Silva Aguiar. A paz do Senhor, Adelmiro Ribeiro, irmão Mirinho, aí na cidade de Tiruçu. Irmão Mirinho, hoje nós vamos ter mais uma palavra pesada, né? Que as pessoas chamam de cajado, né? Que as pessoas chamam de feijoada. Participa aí conosco. O Senhor nos deixou como defensores do Santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo.
Está lá em Filipenses capítulo 1, verso 17, que nós somos defensores do Evangelho de Jesus. Temos que defender a sã doutrina. Nosso irmão Vigílio está pedindo oração pela vida da Shirley, nossa irmã Shirley, que sofreu um acidente no dia 31 de março. E está internada. Vamos estar orando, irmão. Vamos estar orando pela nossa irmã Shirley. Amém. Vamos estar orando daqui a pouco. Deus abençoe. Responda a pergunta aí, irmão Mirinho. Qual foi o último milagre de Jesus? Até agora ninguém acertou, né? Qual foi o último milagre de Jesus, meus irmãos? A palavra de Deus diz que você e eu, nós temos a mente de Cristo. Põe a mente para pensar aí. Pense qual foi o último milagre de Jesus. Responda aí. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome, Jesus. Porque ele vive, podemos crer no amanhã. Bora, Rosivaldo Oliveira. Responda essa pergunta aí. Qual foi o último milagre de Jesus? Eu sei que a minha vida... Marquinhos Sena, nosso querido aí, pré-candidato à Prefeitura de Lajeado do Tabacal. Deus abençoe Marquinhos Sena aí, do povoado Fazenda Nova. Deus abençoe Marquinhos Sena, você e sua esposa, toda a família, toda a comunidade aí. Hoje vamos estar orando, ministrando a palavra de Deus. E participe. Responda essa pergunta aí. Qual foi o último milagre de Jesus? Irmão Helenício Túlio. Deus abençoe, irmão Helenício. A paz do Senhor Jesus. Vamos responder essa pergunta aí. Qual foi o último milagre de Jesus? Irmão Joedson está dizendo que o milagre da multiplicação dos peixes. Irmão Aldemiro diz que a salvação do ladrão na cruz. Ninguém acertou ainda. Ninguém acertou ainda, viu? Nenhuma dessas está certa. Daqui a pouco nós vamos estar dando a resposta aí. O último milagre de Jesus. Qual foi o último milagre de Jesus? Você sabe? Dê a sua resposta. Santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Nós vamos agora fazer uma oração. Vamos estar orando, né, por todos que estão aí conosco, interagindo conosco nessa live aí. Vamos orar pela irmã Shirley. Você que está nos acompanhando também, ore pela nossa irmã que sofreu um acidente, está internada. Nossa irmã Shirley, ali em São Paulo. Irmão Mirinho, peço a todos aí que orem comigo, entreguem a vida da nossa irmã, serva de Cristo, nas mãos do Senhor. A palavra de Deus diz que devemos orar uns pelos outros, né? Deus abençoe nosso irmão Manuel Souza. Ele está dizendo que o último milagre é enquanto houver vida na terra. A resposta do irmão Manuel. Daqui a pouco nós vamos estar dando a resposta. Vamos orar nesse momento, entregar a irmã Shirley, entregar
todos os nossos irmãos, nosso país, a nossa cidade, nas mãos do Senhor Jesus. Só Ele, meus irmãos. Só Ele que tem todo o poder. Ele diz que todo o poder foi dado a Ele, Jesus disse, né? Todo o poder foi me dado no céu e na terra. Então vamos clamar ao Senhor nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, entramos na Tua presença, Senhor, através dessa oração, Pai. A gente vem, ó Deus, clamar, Deus, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua graça. Tu disseste, Jesus, que nós deveríamos clamar ao Senhor, que muitas vezes nós não temos, não pedimos, não recebemos porque não pedimos. E às vezes pedimos mal para gastarmos em nossos deleites. Mas nesse momento, Pai, não viemos pedir nada de bênçãos materiais. Oh Deus, viemos te pedir, Senhor, nesse instante, Pai, a Tua graça, a Tua misericórdia, Deus, sobre, ó Deus, as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre o nosso país, ó Deus, sobre todos os habitantes da terra. Deus de misericórdia, Deus de amor, Deus de poder, Deus de graça. Ó Santo de Israel, neste momento, Pai, te entregamos também nossa irmã Shirley, nosso irmão Vigílio, toda essa família abençoada aí na cidade de São Paulo, em Osasco. Pai, te entregamos, Pai, em especial nossa irmã que está internada em tuas mãos. Espírito Santo de Deus, visita a tua filha nesse momento. A tua palavra diz, Senhor, que Jesus é o médico dos médicos. Os médicos, ó Deus, eles aplicam remédios, eles passam remédios. Ó Deus, eles usam instrumentos na área da medicina para atuar, para estar assim, ó Deus, cuidando dos doentes. Ó Deus, mas a tua palavra nos diz no Salmo 103 que quem nos cura é o Deus dos exércitos. O Senhor nosso Deus é o Deus da cura. Pai, por isso te entregamos a tua filha em tuas mãos. Nossa irmã Shirley, Deus. Te entregamos, Pai, os médicos, todos que estão cuidando da tua filha. Que o Senhor, meu Deus, mais uma vez, derrame a tua misericórdia e teu poder sobre a vida da tua filha, Pai. Também te entregamos todos os nossos irmãos que estão interagindo conosco, Pai, que estão participando desse momento de louvor e adoração, Pai. Te entregamos todos esses irmãos. Não vamos citar os nomes aqui, ó Deus, porque são muitos. Mas tu conheces, tu sondas. A tua palavra diz que tu nos sondas e nos conheces. Te entregamos todos em tuas mãos, Pai. Abençoa essas vidas, proteja, guarda, livra de todo o mal. Te entregamos o nosso país, te entregamos todos os habitantes da terra, todos os governos, todos aqueles que, ó Deus, têm lutado, ó Deus, pela saúde de todo cidadão. Ó Deus da glória, ó Deus dos exércitos, derrame a tua misericórdia, a tua graça sobre todos. A tua palavra nos diz, Pai, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, meu Deus, o Senhor, meu Pai, não gosta, o Senhor não quer, não deseja que ninguém pereça, que ninguém sofra. Jesus, todos os dias que o Senhor andou sobre a terra, foi fazendo milagres, maravilhas, libertando as pessoas dos seus sofrimentos, das suas enfermidades físicas e também espiritual. Por isso, Pai, te entregamos em tuas mãos todos os nossos irmãos, os seus familiares, a nossa nação, nosso país.
te entregamos, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe aí nossa irmã Eliette Silva, que está participando também conosco, nossa irmã Rose Sena, Cristiano Amorim. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos aí a esse momento de louvor e adoração. Obrigado, por estar aí participando conosco. Daqui a pouco nós vamos estar ministrando a palavra de Deus, porque enquanto existem homens e mulheres que cuidam da saúde física do homem, Deus também levantou homens e mulheres para cuidar da saúde espiritual dos seus filhos. Por isso que nós estamos aqui nessa noite, para tratar você, para medicar você com a palavra de Deus. Vamos meditar em 2 Tessalonicenses capítulo 2, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós temos visto muitos sinais aí, que antecedem a vinda do Senhor Jesus. Vamos colocar aqui mais um hino. Daqui a pouco vamos estar meditando na palavra de Deus. Louve a Deus conosco aí. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, Senhor. Qual foi o último milagre de Jesus? Até agora ninguém acertou, nem irmão Vigílio, nem o pastor Edson. Ninguém acertou ainda qual foi o último milagre de Jesus. Qual foi o último milagre de Jesus? Você sabe? Vamos estar dando a resposta nesse momento, meus irmãos? Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo, ele andou aqui na terra em carne, Foram 33 anos. E aí depois ele morreu, ressuscitou, foi levado aos céus. Mas ele prometeu, ele garantia que estaria conosco todos os dias, de nossas vidas. Então, meus irmãos, enquanto houver vida na terra, enquanto houver um servo, uma serva de Deus clamando por cura, por sinais, por milagres, Jesus vai estar fazendo milagres, Então, meus irmãos, não existe esse último milagre de Jesus. Enquanto houver vida na terra, Jesus vai estar fazendo milagres. Você crê nisso? Então, tem os milagres que foram descritos nas Escrituras, como vocês citaram aí, mas tem os milagres que Jesus faz diariamente, na sua vida e na minha vida. Então, o último milagre de Jesus, enquanto houver vida aqui na terra, ele vai estar fazendo milagres. Amém? Glória a Deus. Essa é a pergunta, viu, meu irmão? Essa é a resposta. Enquanto houver vida na terra, Jesus vai estar fazendo milagres. Daqui a pouco nós vamos estar orando não, meditando, já oramos. Vamos estar meditando em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Vamos estar falando sobre a vinda de Jesus. Ele veio a primeira vez quando ele nasceu da Virgem Maria, Ele veio e a palavra de Deus nos diz que ele prometeu voltar, Jesus prometeu que ele iria voltar. Não é isso, meu irmão? Então, abra sua Bíblia aí, nós vamos ler nesse momento
Marcos Oliveira, nosso evangelista. Marcos Oliveira, que está conosco também. Deus abençoe, Marcos. Você que está participando conosco aí. Davi, que também está participando. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós vamos falar sobre a vinda de Jesus. Vamos ler aqui 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 4. A palavra de Deus diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz nesse texto, o apóstolo, ele inicia com rogo, não é? Que aquela oração, aquele sentimento que vem da alma, que vem do coração, do mais profundo do coração. E ele diz: rogamo-vos, irmãos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então está claro aqui, mais uma vez, a palavra de Deus confirmando que Jesus Cristo vai voltar, né? Assim como ele falou, né? Ele mesmo falou, os outros discípulos falaram. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo também falando para a igreja de Tessalônica: Jesus Cristo, meus irmãos, vai voltar. E ele diz também, meus irmãos, rogamos pela vinda do Senhor e pela nossa reunião com ele. Essa palavra, nossa reunião com ele, significa o nosso encontro através do arrebatamento. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que Jesus virá arrebatar a sua igreja. Então, quando a palavra de Deus diz, rogamos pela vinda do Senhor e pela nossa reunião com Ele, quer dizer o arrebatamento da igreja. Jesus está falando sobre o arrebatamento da igreja. E ele diz, não vos movais, né? Eu quero que vós não vos movais facilmente, né? Do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Meus irmãos, quantas vezes, né? Eu preguei, já ouvi centenas de pregadores pregando. Jesus pode vir hoje, Jesus pode vir agora. E nisso já se passaram 2000 anos, né? Desde que ele prometeu que ele iria voltar. Já se passaram 40 anos, né? Que eu sirvo a Deus e ouvindo pregadores dizendo: Jesus pode vir hoje, Jesus pode vir agora. E esse dia, essa vinda não aconteceu, né? Só para mim foram 40 anos. Quem sabe para você foi 10, ou para outro 15, para outro 20, para outro 30, né? Ouvindo pregadores dizendo: Jesus pode vir hoje, né? Mas passaram todos esses anos e Jesus não veio. Por que Jesus não veio? Durante todos esses anos de pregações, que pregadores disseram: Jesus pode vir agora, entregue sua vida a Ele. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que Ele não veio ainda, segundo esse texto aqui, porque antes da vinda dEle, antes do arrebatamento da igreja, é necessário que aconteça duas coisas. Aqui está no texto: não será assim, né?
O versículo 3 diz, não será assim, ou seja, Jesus não virá, a igreja não será arrebatada antes que aconteça duas coisas. Né? E essas duas coisas que diz aqui no texto é a apostasia e a vinda do homem da iniquidade, o homem do pecado, o homem da perdição, que é o anticristo, aquele que se opõe a Jesus, aquele que veio para querer usurpar o lugar de Jesus. Então, meus irmãos, a palavra de Deus está bem clara, que Jesus só virá quando essas coisas acontecerem. Então, o que significa, meu irmão? Que se nós, eu e você, estivermos na terra nesse dia, nesse tempo, se nós não morrermos antes, nós vamos ver esses dois sinais se cumprir aí. Se eu e você não morrermos, né? Todos que me ouvem, me assistem nesse momento, todos que me acompanham, se você não tiver morrido, eu e você, com certeza, iremos ver esses dois sinais se cumprir. A apostasia e a vinda do anticristo. E aí, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que muitos já têm ouvido aí, muitos pregadores, né? E eu também concordo, que nós já estamos vivendo aí esse sinal chamado apostasia. Já estamos vivendo esse tempo, o tempo da apostasia. E o que quer dizer a palavra apostasia? Muitos não sabem, né? A palavra apostasia significa abandono da verdade. Abandono da verdade. Abandono de Cristo e sua palavra. Porque Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Ele também diz lá em João 17, santifica-os, na verdade a tua palavra é a verdade. Então Jesus é a verdade, a palavra de Jesus, as escrituras sagradas é a verdade, não é a tua igreja nem a minha, não é religião nenhuma que é a verdade. A verdade é Jesus e as escrituras. Firme sua fé em Jesus e nas escrituras se você quiser viver no céu, se você quiser morar no céu. Vamos ler ainda 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, que diz assim, mas o Espírito, Deus, né? O Espírito, Deus, significa Deus. Deus expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E nós estamos vivendo esses dias, meus irmãos. Né? Quantos estão aí dentro das igrejas, mas já abandonaram a fé, né? Dentro da igreja, mas perdidos. A palavra de Deus nos diz, né? Eu li um folheto há muitos anos atrás que dizia assim, dentro da igreja, mas perdidos. Quantos vivem assim, né? Porque estão dentro da igreja não significa que está em Cristo, né? Muitas pessoas estão na igreja organização, mas não está na igreja organismo. A igreja espiritual. Não faz parte da igreja espiritual. São apóstatas. São pessoas que rejeitam a sã doutrina, que rejeitam com veemência a palavra de Deus. Quando o pregador está pregando a palavra de Deus, que é mel, que é doce, palavras de vitória, de prosperidade, aí eles dão glória, aleluia, pulam, gritam, rodopiam. Mas quando o pregador fala, Deus está falando nessa hora que você precisa mudar de vida, arrepender dos seus pecados, ser uma nova criatura, abandonar este mundo de erro. E aí quando o pregador fala, se chateia, fica zangado, se revolta contra o pregador, faz motim, faz reuniões para tirar aquele pregador, para impedir que aquele pregador fale contra o pecado. E se você tem vivido assim, meu irmão, se você tem sido um opositor da santa palavra de Deus, do evangelho genuíno, você está sendo um apóstata.
É triste falar, mas essa é a verdade, né? Você apostatou da fé. Você está sendo um apóstolo. Você abandonou a verdade. Você está negando Jesus Cristo. Porque a gente nega Jesus não é só com os lábios, dizendo eu nego Jesus, mas também com a vida de pecado, a vida de desobediência. Na maioria das vezes são com palavras. Eu não aceito esse ensino, eu não concordo com esse ensino, eu não concordo com o que esse pregador está falando. Quantas pessoas falam isso, né? Eu não concordo com essa pregação, eu não concordo com esse pregador, sendo que o pregador está ali falando de Jesus, falando que Jesus é Deus, que Jesus é santo, que Jesus é poderoso e que ele morreu na cruz para nos salvar. Mas aí, quantos têm resistido à palavra do Evangelho? Quantos têm resistido ao Evangelho genuíno? E a palavra de Deus diz que são espíritos enganadores, pessoas que vivem enganando e sendo enganadas. Vivem enganando, espíritos enganadores, pode significar também pastores, pode significar também todo tipo de pregador que usa o púlpito para pregar mentiras. Espíritos enganadores não significa demônios, mas são homens, são pessoas que usam a palavra de Deus para pregar facilidade. A porta do céu, meu irmão, não passou por reforma. A porta do céu não passou por reforma. Ela continua estreita. Jesus diz, larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição, mas a porta do céu é estreita. A porta da salvação é estreita. E aí, meus irmãos, quantos estão aí abandonando a fé? Quantos estão aí resistindo à palavra de Deus, mesmo dentro da igreja? Por isso, você, irmão, que nos ouve nesse momento, se você é um servo de Deus, uma serva de Deus fiel, Jesus te chamou, não foi só para ficar dentro da igreja, dando glória, aleluia, lendo a Bíblia, orando. Jesus te chamou também para ser um defensor do Evangelho, um defensor da verdadeira doutrina. E lá em Filipenses 1,17 diz que Deus nos colocou como defensores da verdade, defensores do Evangelho Santo. E quantas vezes você tem sido um covarde? Deus manda você aconselhar alguém, repreender alguém, corrigir alguém, e você teme o homem, mas não teme a Deus. Você deixa de corrigir o irmão, de aconselhar o irmão para que ele volte à presença de Deus, para que ele se arrependa dos seus pecados. E aí, meus irmãos, muitas igrejas, muitos servos e servas de Deus estão apostatando da verdade, estão apostatando da fé. Vou começar aqui citando alguns tipos de apostasia que está no meio da igreja de Cristo. Uma delas é o ecumenismo. As igrejas, na sua maioria, meus irmãos, estão apoiando o ecumenismo, estão favorecendo o ecumenismo, dizendo, nós temos que nos unir com todo aquele que se diz servo e serva de Deus, nós temos que nos unir. Onde é que está escrito isso? Se você e eu, se somos verdadeiramente servos de Cristo, nós já estamos unidos em Cristo, ainda que não estejamos geograficamente juntos. Mas se estamos em Cristo, estamos unidos. Não há necessidade de uma união geográfica. Não há necessidade de nos reunir num lugar para dizer que estamos unidos. Porque se você e eu, se estamos em Cristo, estamos unidos. Mas muitos aí estão querendo unir com o mundo, unir com o pecado, unir com falsos profetas, unir com falsos pregadores.
E a palavra de Deus diz em Amós 3, verso 2, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Está vendo, meu irmão? A palavra de Deus é contra o ecumenismo. Se Deus nos der ainda um tempo e você ouvir alguém falando sobre ecumenismo, que é coisa boa, rejeite, repreenda em nome de Jesus. Ecumenismo é uma armadilha de Satanás. Nós não podemos nos unir com falsos profetas, com falsos pregadores, que apoiam, que abençoam o que Deus amaldiçoa. Cuidado, meu irmão, com esse ecumenismo. A palavra de Deus ainda nos diz em 2 Coríntios 6, do versículo 14 ao 18, não vos prendais a um jugo desigual, porque que união há entre a luz e as trevas? Como pode andar junto o fiel com o infiel, a luz com as trevas, Cristo com Belial, o templo de Deus com os ídolos? Não há comunhão, não pode andar junto, meus irmãos. A luz com as trevas. Pessoas que não são convertidas, pessoas que não nasceram de novo, pessoas que têm vergonha de dizer que são servas e servos de Deus. Você não pode ter comunhão com essas pessoas. Você não pode dizer que essas pessoas são teus irmãos, tuas irmãs. Porque irmãos e irmãs, Jesus disse que são todos aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu. E se você vê uma pessoa aí apoiando e praticando aquilo que a palavra de Deus condena, afaste-se dessa pessoa. Afaste, ainda que você viva com ela geograficamente, socialmente, mas espiritualmente não tenha comunhão com essa pessoa. Se você é verdadeiramente um servo, uma serva de Deus. Porque a palavra de Deus diz que não há comunhão entre a luz e as trevas, entre o fiel e o infiel, entre Cristo e Belial, entre o templo de Deus com os ídolos. Não há. O ecumenismo, eu volto a repetir, é coisa do diabo, é armadilha de Satanás. Fuja do ecumenismo. O ecumenismo é apostasia. E Jesus está voltando. E ele disse que antes dele voltar, é necessário que primeiro aconteça a apostasia e a vinda do anticristo. E nós já estamos vivendo a apostasia. Muitos pastores, muitos servos de Deus estão apostatando da verdade, estão apostatando da fé, apoiando também a maçonaria. Oh, meus irmãos, eu congreguei numa convenção muitos anos, fiz parte de uma convenção evangélica há muitos anos, que eu amava muito, de todo o meu coração. E depois eu vi que essa convenção apoia a maçonaria, está cheia de maçons, maçons sentados nos templos, nas cadeiras, nos bancos, dizendo que estão louvando a Deus, e maçons também no púlpito pregando. Vários pastores maçons dentro das igrejas, não só evangélicas, mas de outras também, né? Mas como eu sou evangélico, eu quero falar da igreja evangélica, cheia de maçons. E o maçom, quando ele vai iniciar na maçonaria, ele passa por rituais. E um dos primeiros rituais é vendar os olhos, chegar diante de uma porta, bater na porta, e a pessoa que está lá dentro pergunta: quem é você? De onde você está vindo? O que é que você deseja aqui? E aquele pastor, com os olhos vendados, aquele crente, ele responde: eu sou um profano, estou vindo das trevas procurar a luz. Que coisa horrível, meus irmãos. Pastores evangélicos passam por esse ritual para entrar na maçonaria. Eles dizem que estão vindo das trevas, sendo que Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda nas trevas, mas tem a luz da vida. Então esse pastor, esse irmão que está iniciando na maçonaria, ele nunca foi um servo de Cristo. Nunca foi. Ele é um apóstata.
E se você apoia a maçonaria, você que me ouve, me assiste nesse momento, se você apoia a maçonaria, maçons dentro da sua igreja, você está sendo cúmplice. Você está sendo cúmplice. E você pode vir ser considerado um apóstolo. Por isso que eu saí daquela grande convenção. Porque eu entreguei minha vida a Jesus Cristo para ir para o céu. E não para rejeitar a Cristo, para rejeitar a verdade. Por isso, meus irmãos, que os mesmos textos que eu citei para o ecumenismo, eu cito para a maçonaria. Como pode andar dois juntos se não há acordo, né? A palavra de Deus diz, não vos prendais a um jugo desigual, que comunhão tem a luz com as trevas, Cristo com Belial, o templo de Deus com o templo do mundo, com a idolatria. Que comunhão tem a maçonaria com o evangelho de Jesus Cristo? Eu venho estudando, eu venho pesquisando a maçonaria há muitos anos, há mais de 20 anos. E eu sei que a maçonaria pode ser boa como uma sociedade filantrópica. Eu não tenho nada contra a maçonaria. Socialmente pode ser boa. Filantropicamente, fazendo obras, caridades aí fora, no dia a dia. Mas espiritualmente, um servo, uma serva de Deus não pode ser maçom. Porque se entrar na maçonaria e se tornar um maçom, apostatou da fé. Porque não existe comunhão entre convertidos e não convertidos, entre luz e trevas. E lá congrega e se chama de irmãos pessoas de todas as religiões. Dentro da maçonaria existe também o ecumenismo, pessoas de todas as religiões. Então, meu irmão, é outra coisa que a palavra de Deus abomina. Vamos citar aqui mais outro ponto, o divórcio e o novo casamento. Também, meus irmãos, é contra a palavra de Deus. Quando a gente se casa, o homem, a mulher, o servo de Deus se casa, a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 7, versículo de 1 a 3, você pode ler. Também lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 e 11, versículo 39, a palavra de Deus diz que o casamento, ele dura até a morte. Enquanto nós vemos aí pessoas que não conhecem as Escrituras, pessoas que não conhecem a palavra de Deus, se casam e vivem até a morte. E nós vemos cristãos aí, pastores, pregadores, levitas, cristãos que têm 10, 20, 15, 40 anos de igreja, casando e divorciando. E ainda apoiando o divórcio, dando os parabéns para aqueles que divorciaram e casaram de novo. Isso é apostasia. Divórcio e novo casamento é apostasia, meu irmão. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, lá em Malaquias capítulo 2, versículo 16, que Deus odeia o divórcio. Agora imagine, né? Deus odiar o divórcio e você amar, e você apoiar. Se você ama, se você apoia o divórcio, você está sendo um apóstata. Você apostatou da verdade, apostatou da fé. Porque Deus é união. Deus não é divisão, Deus não é separação, Deus é união. Ele disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. Então, meus irmãos, divórcio e novo casamento é apostasia. Se a pessoa não der para viver junto, porque está sendo ameaçada de morte, está apanhando, está sofrendo, pode acontecer a separação, mas um novo casamento não. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios, capítulo 7, 10 e 11, se separou, reconcilie. Né? Pode haver a separação e a reconciliação, mas novo casamento só depois da morte, só por viuvez. Não existe, meu irmão, um motivo em que a pessoa pode requerer um novo casamento. Não existe. Não existe, não. Biblicamente não existe. Nós citamos Malaquias 2,16, Marcos 10, versículo 11 e 12, Lucas 16, 18,
Romanos capítulo 7 e 1 Coríntios capítulo 7, toda a Bíblia, todas as escrituras de Gênesis, Apocalipse, diz que Deus é união. E Ele quer que seus filhos vivam união. Deus quer que nós, meus irmãos, pratiquemos o perdão. Ele quer que a gente perdoe. Por isso que Ele disse para Pedro que era necessário que ele perdoasse 70 vezes 7. E 70 vezes 7 quer dizer quantas vezes for necessário. A palavra 70 vezes 7 significa isso, meu irmão. Você sabia disso? É quantas vezes for necessário. Então, divórcio e novo casamento é apostasia. Então, meu irmão, se você estiver praticando essas coisas, se já praticou, arrependa. Volte correndo para Jesus enquanto há tempo. Porque depois da apostasia vai acontecer a manifestação do anticristo. O mundo está sendo preparado. Essa epidemia aí pode ser já uma preparação para a manifestação do anticristo. Muitos servos de Deus estão tendo sonhos, visões. Muitos servos de Deus estão aí falando que o anticristo está chegando. Crianças estão tendo sonho, né, dizendo que Jesus está voltando. Se Jesus está voltando, o anticristo também está chegando. Então, arrependa, abandone a apostasia. Não seja um apóstata. A palavra de Deus diz que outra coisa que está no meio do povo de Deus, que está nas igrejas, que é a apostasia, é a chamada teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade é apostasia. Esses pregadores, esses pastores que só falam em prosperidade, Deus vai te dar casa, carro, Deus está com você, Deus te abençoe. A palavra de Deus diz que nós não podemos abençoar aquilo que Deus amaldiçoou. Como é que nós podemos abençoar um desobediente, né? Uma pessoa apóstata? Não podemos abençoar. Se ele ou ela não arrepender, não se voltar para Deus, não tem arrependimento, não tem perdão. Só tem perdão se houver arrependimento. Só tem bênção se houver arrependimento e conversão. Mas sem arrependimento, sem conversão, não há bênção. E aí os pregadores estão pregando. Você vai ter bênção, você vai ser rico, você vai passar no vestibular, você vai ganhar muitos bens, você vai ser próspero. E certa vez Jesus ele disse para os discípulos: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Se Jesus falou, meu irmão, que ele não tinha onde reclinar a cabeça, os pregadores, falsos profetas aí, dizendo que Deus vai te dar bênçãos materiais. Isso é apostasia, meu irmão. Fuja desses pregadores, desses falsos profetas. Jesus, ele veio, meu irmão, nos realigar com Deus. Esse foi o objetivo da vinda de Jesus. Ele veio nos realigar com Deus. Então, entregue a sua vida a Jesus. Teologia da prosperidade é apostasia. Viu? Jesus, ele abençoa sim, né? Mas a principal bênção é a nossa salvação. É o perdão dos pecados. Porque ele te deu e me deu 2 braços. Ele nos deu inteligência para trabalharmos e ganharmos o nosso pão. A igreja é lugar de buscar prosperidade espiritual. Não é lugar de buscar prosperidade financeira, física, social. A igreja, o culto é lugar de adorar a Deus e buscar comunhão com Deus. Então, meus irmãos, teologia da prosperidade é apostasia. Se você vive no meio assim, que só os pregadores só falam de bênçãos, de vitórias, de coisas materiais, eu sinto te dizer que você não está diante de um pregador de Cristo. Porque o pregador de Cristo, Deus levanta pregadores para falar
do perdão dos pecados, da salvação, da vida eterna. Essa é a principal pregação, meu irmão. Jesus ainda disse, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu. Jesus não condena a riqueza, mas, meus irmãos, é só para você ver, meus irmãos, que o objetivo da vinda de Jesus é riqueza espiritual. Não existe riqueza maior do que ter paz com Deus. Não existe riqueza e prosperidade maior do que ter comunhão com Deus, de viver na presença de Deus, de ouvir e receber as respostas de Deus. Não existe prosperidade maior. E outra apostasia, meus irmãos, que está aí dentro das igrejas, que está no meio evangélico, principalmente evangélico, são essas músicas que eles dizem que são hinos, que dizem que são música de louvor, de adoração. São chamadas músicas gospel, com plágios, cheias de plágios, e letras antropocêntricas, letras que louvam e exaltam o homem em vez de Deus. A música, o louvor, a palavra louvor significa elogio. A palavra louvor, meus irmãos, significa elogio. E elogio a você? Elogio a mim? Elogio ao homem? Não. Elogio a Deus. A música cristã deve ser feita para elogiar a Deus. Elogiar a Deus pela sua misericórdia, elogiar a Deus pelo seu perdão, elogiar a Deus pelas suas maravilhas, elogiar a Deus por ter enviado Jesus para morrer na cruz por nós, elogiar a Deus pela salvação. A música tem que ter letras assim, que elogiem a Deus. Essas músicas que elogiam o homem, que exaltam o homem, chamada músicas gospel, músicas antropocêntricas, isso é apostasia. Essas músicas são apostasia. Hoje, meus hinos são selecionados. Eu só tenho, acho que não chega a 20 hinos, no meio desses milhares que existem aí, né? Que a gente vê letra, que a gente vê biblicidade, hinos feitos com essência de louvar e de exaltar a Deus. Né? Então, meu irmão, essas músicas é apostasia. E a palavra de Deus diz que Jesus não virá antes que aconteça a apostasia e a vinda do anticristo. Eu já preguei muito. Jesus pode vir hoje. Jesus pode vir agora. E já ouvi muitos pregadores pregando. Mas a palavra de Deus diz que Jesus não virá antes que aconteça a apostasia. E nós já estamos vivendo a apostasia. Eu poderia aqui passar a noite toda citando mais e mais coisas que desagradam a Deus, que são apostasias. Mas a gente tem que finalizar, né, esse momento. Eu quero finalizar esse momento dizendo para você que se você tem vivido assim, há esperança para você. Há esperança na cruz. Há esperança para Jesus. A palavra de Deus diz que há caminhos que o homem parece direito, mas no fim deles são caminhos de morte. Talvez você tenha vivido assim, numa igreja, num caminho que você pensa que é uma igreja de Cristo, que é um caminho de Cristo, mas é um caminho de morte. Você está matando a sua alma. Você está sendo um apóstolo. Mas há tempo de você voltar para o caminho verdadeiro que leva a Deus, que é Jesus Cristo. Volte-se para Jesus. A palavra de Deus diz, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham-se os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Atos capítulo 3, verso 19. Arrependa, meu irmão. O nosso Deus é misericordioso. Ele tem prazer em perdoar. Ele não quer que nenhuma alma se perca.
se você tem sido um apóstolo, se você tem rejeitado o evangelho genuíno, a palavra de Deus genuína, buscado só esse evangelho aí chamado fast food, né? Esse evangelho aí chamado sopinha, garapa, esse evangelho diluído. Fuja desse evangelho. Esse evangelho genérico, fuja dessas pregações e busque o verdadeiro evangelho, a porta estreita, né? A palavra de Deus diz que se nós não nascermos de novo, de modo nenhum entraremos no reino do céu. A palavra de Deus diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu e você, meus irmãos, precisamos desse evangelho forte, feijoada, esse evangelho que nos confronta, esse evangelho que nos chateia, que mostra que nós somos pó e cinza diante do Eterno, diante do Criador. Agora, esse evangelho de tapinha nas costas, né? Que a gente age errado, faz as coisas erradas e diz que Deus está nos abençoando, Deus está feliz com a gente. Cuidado com esse evangelho. Busque esse evangelho que te confronta. Esse evangelho que mostre que você não é nada, eu e você não somos nada diante de Deus. A palavra de Deus diz que nossas obras são como trapos de imundícia diante de Deus. Nossas obras não têm como agradar a Deus. O que agrada a Deus é arrependimento. Arrependimento genuíno. A presença de Deus. Busque ao Senhor. Viva na presença do Senhor. Faça a vontade do Senhor. E a palavra de Deus diz, entrega o teu caminho ao Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se você for uma pessoa obediente, fiel a Deus, não importa a sua necessidade, a sua dificuldade, Deus tem poder para reverter situações. Entregue sua vida ao Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Gostaria de agradecer todos aí que interagiram conosco, nossa irmã Jurani, todos vocês aí que estão interagindo conosco, Geraldo Magalhães, meu cunhado, Nalva Soares aí em Jiquié, Adriana Levita, Lucicreide, Marcos Oliveira, Vigílio, Adelmiro, Eliette, Rose Sena, Marquinhos, Manuel, Adelmiro, Joadson, Helenício Tule, Rosivaldo Oliveira, Vigílio, Deus abençoe todos, Cleide Aguiar, minha cunhada Cleide, Edson, pastor Edson aí em São Paulo, Deus abençoe todos vocês que curtiram aí, né? Deus abençoe a família, Deus abençoe todos. Busque, minha irmã, meu irmão, o evangelho autêntico, o evangelho de qualidade, viu? Que quando nós vamos comprar um produto, nós queremos produto de qualidade, né? Mas a fé, nós temos vivido uma fé aí, né? Genérica, uma fé aí fraca, né? Porque nós queremos, né, viver na presença de Deus com a mala de pecado nas costas. Deus é Deus de santidade. A palavra de Deus diz que Deus é santo. A palavra de Deus diz, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele diz que lá no céu não entrará nada que contamine. Se você tem apoiado essas coisas que eu citei aqui e outras coisas que você percebe que é contra Deus, que a palavra de Deus condena, volte para o evangelho da porta estreita. Busque o evangelho da porta estreita para você ter a salvação da sua alma. A palavra de Deus diz em Tessalonicenses capítulo 2, 1 Tessalonicenses capítulo 2, que Jesus não virá e a igreja não será arrebatada antes que venha a apostasia e se manifeste o anticristo.
e a apostasia nós já estamos vivendo. Só falta agora a manifestação do anticristo. Então, minha irmã, meu irmão, eu vou preparar para a próxima live, né? Quem sabe amanhã, né? À noite, eu vou avisar vocês. Vamos estar falando sobre o anticristo, né? Como é que ele vai agir aqui na Terra, tá bom? Deus abençoe todos, um abraço carinhoso, né? Um beijo no coração de todos. Deus abençoe todos. Tenha uma noite feliz, em nome do Senhor Jesus.